para falar sobre o São Paulo, que atrasou o pagamento de direitos de imagem dos atletas do time profissional mais uma vez. São Paulo que tem convivido com todos os problemas financeiros nessa temporada, até salários em carteira estiveram com atrasos. O São Paulo não conseguiu fazer o pagamento no mês passado dos direitos de imagem do mês de maio. Os atletas na reapresentação do elenco foram consultar os dirigentes para perguntar o que está acontecendo. E a promessa do São Paulo é de que em até um mês esses direitos de imagem serão quitados. É só importante registrar que o São Paulo conta com uma ou duas vendas de atletas nessa janela da metade do ano para colocar seu fluxo de caixa em dia. E em meio a tudo isso, tem uma proposta de R$1,5 bilhão da XP, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, com juros de 1,1% ao mês. Esses juros causaram preocupação em várias das pessoas que cercam o presidente Jair Massis. O presidente tem debatido internamente se leva ou não essa história adiante. Com R$1,5 bilhão, São Paulo teria 700 milhões para quitação de dívidas bancárias e o restante para modernização do seu estádio e também para investimento no departamento de futebol. Em troca, a XP, além de emprestar o dinheiro e ter 30 anos para receber numa condição extremamente favorável, ainda passaria a explorar os name rights do estádio tricolor pelas próximas 3 décadas. Só para registrar, completar contando que o São Paulo fechou o primeiro semestre desse ano voltando a ter uma dívida de R$1 bilhão. A dívida que havia caído no último ano de Júlio Casares para algo na casa dos 800 milhões, houve um enorme acréscimo nesses 6 primeiros meses do ano. São Paulo parece absolutamente mal governado. A última sobre o tricolor, contar que Newton deve ser anunciado como reforço do São Paulo nas próximas horas, ainda nessa semana. O acordo com o Botafogo está fechado, Ferrarese vai em definitivo para o Botafogo, o Newton é cedido em definitivo para o São Paulo e os clubes passam a ter percentuais de venda futura em relação aos atletas. Prometo que é para fechar de vez. Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, foi especulado na Universidade Católica, mas rejeitou o convite para atuar no Chile. Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta definitiva. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. E sobre Rodrigo Dourado, ex-internacional, interessa ao São Paulo? O Dourado será contratado se as negociações pelo Newton não avançarem, mas o São Paulo tem dado feedbacks de que o Newton, volante que pertence ao Botafogo, tem tudo para ser anunciado em breve, tá? Só para lembrar, o Newton é atleta do Botafogo, o Botafogo até deu uma recuada nas tratativas com o São Paulo, porque corria o risco de perder o Franklin Carvalho, e se o Franklin fosse embora, poderia chegar um técnico novo que queria contar com o Newton. Como o Franklin acabou permanecendo, e o Franklin não é muito fã do Newton, a negociação com o São Paulo foi retomada, já existe um acordo verbal, as partes estão só colocando tudo no papel para que o negócio seja sacramentado. Ferrarese fica em definitivo no Botafogo, o Newton vai em definitivo para o São Paulo, o Tricolor ainda passa a ter um percentual de uma venda futura do Ferrarese, até porque o Ferrarese hoje vale mais do que o Newton. Com a chegada do Newton, que deve ser confirmada em breve, São Paulo abre mão de contratar o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, ex-internacional, que está no América do México, depois de passagem pelo Atlético São Luís. Salve, Nicola, boa noite, mano, cheguei agora. Alguma novidade do São Paulo? Domingos Duarte, o São Paulo desistiu, o Newton fechou, o Vitor Sá já foi anunciado, quem mais? O Bastos foi oferecido, o Flamengo,
o São Paulo está em busca de alternativas. Verdade que a XP e o São Paulo estão avançando para o investimento, eu quero ver o Flamengo e o Palmeiras. Ainda que esse investimento de 1,5 bi chegue ao São Paulo vai continuar bem atrás de Flamengo e Palmeiras, tá? Eu acho que essa grana seria extremamente útil para quitar as dívidas bancárias, que consomem um caminhão de dinheiro do São Paulo, mas em termos de geração de receita, o São Paulo ainda está bem atrás do Flamengo e do Palmeiras, né? O Flamengo ultrapassou 2 bilhões de reais no ano passado, o Palmeiras chegou perto desses 2 bilhões e o São Paulo, pela primeira vez, alcançou 1 bilhão. Então, ainda que consiga equacionar parte das suas dívidas, o São Paulo ficou para trás dos outros dois. Eu não conheço o Mikael, escreve o Gilmar Lima. Gilmar, pouca gente conhece. Centroavante revelado pelo Sport, com passagem, foi vendido para a Salernitana, por lá não deu certo, voltou para o América Mineiro, no América não conseguiu jogar porque estava muito acima do peso, rodou por alguns outros clubes, até que no CRB ele se encontrou, temporada atual de 20 gols em 33 jogos. O Alanilton no São Paulo, você tem informações, está fechado. O acordo verbal vai ser transformado num acordo contratual no papel, e aí as partes vão trocar documentos para que o negócio seja sacramentado. Nicola, o São Paulo está atrás de zagueiro André Amaro, que está na Arábia e está livre? Vamos perguntar. Eu estou esperando uma resposta de uma pessoa do São Paulo sobre a XP, tá? Deixa só essa pessoa da XP responder, e aí a gente já emplaca essa pergunta também. Beleza? Você acha que o Caleri não vai renovar por conta dos atrasos que devem a ele? Por isso o São Paulo está atrás de um centroavante, já que o Tapia não fica também? Cara, o Leonardo, essa história da renovação do Caleri, ela tá muito esquisita, tá? Você fala com qualquer pessoa do São Paulo e a pessoa vai te garantir que não, tá tudo tranquilo, estamos renovando. Cara, o São Paulo tá tentando renovar com o Caleri desde a virada do ano. E nunca avança, nunca acontece. O Caleri justifica que ele quer receber os atrasados, assim como os empresários dele, para que essa negociação possa ser sacramentada. Mas tá difícil, tá? Sobre XP. No começo da live, vocês tinham me perguntado se o São Paulo vai aceitar a proposta da XP. O presidente, a Rimacis e o Pulpo estão analisando a proposta. Mas você é a favor ou contra? Deixa eu ver se é a minha fonte. Favor ou contra? O que você achou? Vamos lá, tentar arrancar o máximo de informações que a gente for capaz. Poxa, Nicola, você acha que esses conselheiros do São Paulo vão acabar aceitando a proposta da XP? Eu estou tentando entender, tá? É difícil eu palpitar ou opinar sem ter muito feedback. Eu estou ouvindo aqui uma pessoa, vamos ver se a gente consegue alguma atualização. Boa noite, Nicola, na sua opinião, Domingos Duarte não vem mais? Estava explicando sobre essa, né? O Adriano Jacinto é mais um São Paulino por aqui, o Romildo Araújo mandando boa noite, o Yuri Santos também. O Ed 0707, boa noite, Nicola. Esses reforços do São Paulo chegam logo ou não? Já falei a respeito do Domingos Duarte, daqui a pouco me cobrem sobre Newton e Ferrarese, é uma novidade importante sobre o tema. Tomara que não cheguem Ediro, escreve o Marco Aurélio, não entendi. Fala, rapaziada boa, beleza? Mais um vídeo, um giro de notícia aqui pra vocês neste sabadão, dia 4 de julho, né, com muita informação do mercado da bola do maior clube do Brasil. Desde já peço o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. A gente vai encerrando a nossa edição, nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.